Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a construção da escrita, né? A psicogênese da língua escrita. Emília Ferreira e algumas pessoas, entre elas a Anna Teberoski, fizeram desenvolveram, né, um diagnóstico baseado no construtivismo para elencar as fases da escrita da criança, né? Toda criança passa por fases. E as duas, Emília Ferreira, Anna Teberoski, mais algumas pessoas, desenvolveram essa técnica, né, para verificar. E ela serve muito para os educadores. E o que consiste essa técnica? Consiste em analisar em que nível a criança está. Então, a primeira fase da escrita é a garatuja. É o que muitas pessoas falam, o rabisco da criança. Não é um rabisco, é a representação do pensamento da criança para o mundo. Embora sendo desordenado, mas não é um rabisco, tem um significado. Posteriormente, nós vemos que a criança ela começa a colocar as pseudoletras, que são aquelas serrinhas, né, sobe, desce, que representam a letra cursiva. Então, ela escreve um monte de serrinho, um monte de coisinhas para representar a letra cursiva. Isso daí é chamado de grafismo primitivo. Aí depois ela entra no primeiro nível, que é o pré-silábico. Existem dois tipos, o icônico e o não icônico. O icônico, ele vai fazer a indiferenciação entre desenho e escrita. Então, independente de desenho e escrita, não tem a diferença. E o não icônico, ela vai fazer o quê? Ela vai representar desenhos e escritas. Então, a gente pode ver que aqui tem um desenho e ali tem uma escrita. Mesmo sendo uma pseudo-letra, é uma escrita. Então, ela já está diferenciando. Depois, a escrita dela vai ser sem controle. Por que sem controle? Ela, na sua maioria das vezes, vai colocar as letras do nome dela. Então, coloca várias escritas. Posteriormente, ela já começa a diferenciar letra de número. Aqui nesse primeiro modelo, ela não diferencia. Aqui já está colocando, embora misturando letras e números, mas ela sabe que letra é letra e número é número. Depois, ela vai começar uma escrita fixa, baseada onde? No nome. No nome dela, então, ela vai colocar a letra do nome dela. E depois, né, vai fazer o quê? Vai escrever, que a gente fala que é o realismo nominal. Então, o urso, ele é um bicho grande, ele vai precisar de muitas letras. A borboleta é um bicho pequeno, vai precisar de poucas letras. A mesma coisa, a formiga, vai escrever com pouquinhas letras. Então, assim, isso é o realismo nominal. Ela não está relacionando ainda o que ela fala com o que ela escreve. Que é a próxima fase, que é a silábica. Quando ela fala a silábica, ela sabe que tem as letras, elas possuem uma sequência, uma do ladinho da outra, e isso significa a formação de uma palavra. Porém, no primeiro momento, ela entra no sem valor sonoro, ela só vai escrevendo letras. Posteriormente, ela começa a ter valor sonoro, né? Por exemplo, aqui, ó, apagador. Então, apagar, geralmente o G eles colocam com H, né? Por causa do som. Dor. Então, às vezes a criança ela vai ter um valor sonoro na consoante, às vezes vai ter um valor sonoro na vogal, vai depender de cada criança, né? Algumas vão ter mais facilidade nessa representação do silábico, outras não. E aí o alfabético, né? O silábico alfabético. A criança já está no processo de escutar, escrever. Então, ela vai estar com muito poucos erros. Por exemplo, aqui, ó, carinho, simpatia. Ela vai estar fazendo palavras quase completas. Porque no próximo nível, que é o alfabético, que ela já vai estar de posse da escrita, aí é o processo que a gente vai ter que lapidar. O que é isso? Colocar som nasal, né? Por exemplo, aqui o bambolê. O bambolê escreveu babolê. Por quê? Por causa que ela ainda está em processo de aprimoramento, né? O bam, né? O som do M, do N nasal, o aotil. Às vezes as mudanças, né? Patinete, que na verdade é patinete, né? Então, assim, isso daí agora é aprimoramento. E como que a gente faz essa avaliação desses processos? É interessante documentar através de portfólio, fazer um portfólio diagnóstico, desde quando ela entrou até o final da série. Para quê? Para a gente poder ver a evolução.
Isso através de um registro e observação do professor. Então, é um processo muito importante que tem que ter a interferência do professor, juntamente com os registros e a aplicação da atividade, sem caracterização de passar ou não, né? A criança fulano de tal não passou de ano. Não tem essa ideia de promoção, mas de aprendizagem. E quais são as competências para a alfabetização? Primeira, que antecede a criança saber lidar com livros impressos, né? Papel, por exemplo, papel de supermercado, ela lê na forma correta, não de cabeça para baixo. As competências da alfabetização, saber que a letra tem um som e esse som é representação na escrita, que ela vai falar e vai escrever e posteriormente vai ler e assim por diante. E a competência que precedem o processo de alfabetização, que é o letramento, é a compreensão e fazer a crítica na leitura e escrita de textos. E aí, no próximo vídeo, a gente vai entrar na parte da leitura. Vamos falar um pouquinho sobre a leitura, tá bom? Muito obrigada pela atenção.